Bom dia, meus queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós nessa manhã, amém? Então, Pai, se vocês perceberem que a corda não está no varal, a culpa é toda do Marte, certo? Se nessas férias os seus filhos cortarem o varal, saibam de quem foi a responsabilidade. Queridos, uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Para mim é sempre uma alegria retornar para essa comunidade, por tudo aquilo que ela significa na minha história. Foi nessa comunidade que conheci minha esposa, me casei, foi nessa comunidade que os meus filhos foram batizados, foi nessa comunidade que exerci o meu primeiro ministério dentro da igreja luterana, da qual contemplo aqui vários colegas, pastor Jackson, pastor Egon, também nessa comunidade, o pastor Valdir, que está ali, e também professores, né, pastor Mário, pastor Martin. Pô, tem muito pastor aqui, gente. E agradecer o Leonir e o Dudu pela oportunidade, por vocês aceitarem o meu convite, né? Liguei e falei, estou facinho aí, disponível, se quiser, estou sobrando. Queridos, nós começamos uma trajetória muito bem lembrada aqui, pelo pastor Leonir, do Natal, a chegada do Natal, numa vida através de Simeão, vou falar um pouquinho dele depois. Depois, a chegada do Natal numa família, falamos sobre os ancestrais, né, de Jesus, a sua genealogia, e vimos que Jesus tinha uma família bastante bagunçada e caótica, igualzinha à minha e igualzinha à sua. Vimos que Jesus ele chega para dentro de uma religião da qual os religiosos da sua época, os escribas, os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, que reconheceram a profecia, mas mesmo assim se mantiveram distantes de adorar a Jesus, e Jesus é adorado por um grupo de magos que vinha do Oriente. Hoje nós vamos encerrar essa série, e a mim coube falar sobre a chegada de Jesus numa cidade. E eu gostaria de começar lendo a narrativa do Evangelho de João sobre o nascimento de Jesus. Embora a gente talvez não perceba, mas os 4 evangelhos falam sobre o nascimento de Jesus. A gente acaba dando mais ênfase para Lucas e Mateus. Assim a palavra, João, capítulo 1, verso 14, a narrativa do nascimento de Jesus na perspectiva de João. Assim a palavra, ou seja, Jesus, tornou ser humano carne e osso e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Essa tradução é a NVT, e é interessante observarmos ali que queria destacar a palavra habitou. Ora, no momento em que Deus decide que o seu Filho vai habitar entre nós, ele precisa fazer uma decisão e uma escolha, porque para ele habitar entre nós, ele precisa habitar no tempo e no espaço, ele precisa vir num contexto, numa época, e ele vem em um local. E é sobre isso que fala o relato de Lucas e fala o relato de Mateus. Quero começar com o relato de Lucas, capítulo 2, verso 1, que diz, naquele dia o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. E esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Verso 3, todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Verso 4, por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galileia para Belém, na Judeia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida, e estando ele ali, chegou a hora de nascer o bebê. E ele deu à luz ao seu primeiro filho, um menino, envolveu em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria.
Vejam, aqui nós temos um relato do evangelista Lucas, dizendo que Jesus nasceu em Belém. E ele faz um registro a respeito do momento da história. Qual é o momento da história? Ele cita o imperador romano Augusto. E por que ele cita o imperador romano Augusto e ele cita o governador da Síria? Porque Israel era o país absolutamente insignificante para o Império Romano. Ele era apenas um caminho da rota comercial entre o Ocidente e o Oriente. E essa era a ocupação de Roma com a Palestina naquela época. Não havia nenhuma produção significativa de nenhum tipo de comida, nem de metais preciosos, nada que pudesse ser interessante para o grande Império Romano, a não ser o corredor comercial que existia naquela época. Então, Lucas, ele registra esse momento do espaço humano, do Cronos. Mateus vai fazer um relato diferente. Vejamos o texto de Mateus, que já foi lido semana passada. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes, que governava, então, a Judéia naquele momento. Por esse tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei, lhe perguntou: onde nascerá o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém da terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo em Israel. Aqui, o evangelista Mateus, ele faz uma outra conexão. Ele fala sobre quem governava a Judéia naquela época, que era Herodes, um psicopata, um homem louco por sede de poder e que fez de tudo para permanecer no poder, matou várias de suas esposas, vários de seus filhos, para que ele perpetuasse no poder. E aí, Mateus registra aqui duas profecias, uma de Miqueias capítulo 5, verso 2, que é a primeira parte da profecia, aonde fala que Belém, apesar de ser uma cidade pequena e significante, ela não seria desprezada, e a segunda parte da profecia se encontra em 2 Samuel 5, verso 2, aonde faz uma referência ao modelo de governante que seria Jesus, que ele seria pastor de Israel, ao mesmo tempo que ele faz uma relação muito clara à questão de Davi, que também foi pastor e também foi rei de Israel. Então, a vinda de Jesus no contexto de Belém, a geografia onde acontece o nascimento de Jesus, é algo totalmente surpreendente, para não dizer algo totalmente escandaloso aos olhares humanos. Jesus nasce através de uma mulher que concebe a luz através do Espírito Santo, ela é abençoada por Deus e recebe como seu pai, padrasto, José, que é quem vai receber a sua genealogia. E aqui é interessante de olharmos para esse contexto de Belém, porque cada elemento do nascimento de Jesus, ele é extremamente importante e muito denso na sua questão simbólica. Então, a opção de Deus por Belém, ela sim tem um valor em si mesmo. E a gente pode ver isso através de alguns detalhes. Gostaria de lembrar aqui uma frase que procurei ser o mais fiel possível, o pastor Leonir, semana passada, que ele diz que sim, que Jesus cumpre de modo preciso e integral
as promessas que haviam sido anunciadas anteriormente a respeito dele. Então, do ponto de vista das profecias, não houve nenhuma surpresa. Do ponto de vista daqueles que eram para crer nas suas profecias, aí nós temos um problema. Então, gostaria de olhar para alguns detalhes a respeito de Belém. Belém é uma cidade que fica a mais ou menos 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Hoje, Belém fica dentro do estado da Palestina, numa zona de guerra. Então, se Jesus nascesse hoje em Belém, ele não seria um israelita, ele seria um palestino, o que já nos causa, talvez, algum incômodo. Por outro lado, ao nascer em Belém, é uma surpresa a todas aquelas pessoas, inclusive aos magos, que foram até a capital, porque viram a estrela e pensaram, bom, é razoável que um rei nasça na capital, é razoável que a gente encontre o rei no palácio real, é razoável que a gente encontre na capital, que é o lugar aonde estão os reis e os governantes. Então, do ponto de vista humano, existia bastante consenso de que Jesus seria encontrado dentro do palácio. E essa pergunta que os magos fazem quando chegam diante de Herodes: cadê o rei de vocês? Eles não perguntam sobre o pequeno menino Jesus. Eles perguntam aonde está o rei. Cadê o rei? E aí a turma, os sacerdotes, os escribas, os mestres da lei, começam a procurar, olhar os seus escritos, e descobrem, bom, ele não vai nascer aqui, em Jerusalém, ele vai nascer em Belém. E Jesus nasce na periferia. Jesus não nasce no centro político, não nasce no centro religioso, ele nasce, talvez para uma linguagem moderna dos nossos dias, ele nasce na região metropolitana de Jerusalém. E é assim que cada detalhe do nascimento de Jesus é um escândalo, em todos os sentidos. O nascimento de Jesus, no lugar que foi, da forma que ele foi, no que está ao entorno do nascimento de Jesus, ele é extremamente desconfortável por tudo aquilo que ele significa, porque Belém era politicamente irrelevante, Belém era socialmente marginal, Belém era demograficamente pequena. Os mais pessimistas dizem que Belém, na época do nascimento de Jesus, tinha umas 300 pessoas. Os mais otimistas dizem que Belém, na época do nascimento de Jesus, tinha umas 800 pessoas. Bom, seja 200, 300, seja 800, era infinitamente menor do que a grande capital, Jerusalém, com seus mais de 25 mil habitantes, num dia normal, e mais de 80 mil, 100 mil habitantes no período das festas do povo judaico. Então, Belém é uma cidade que nos causa um desconforto. Belém é uma cidade que, ela é bonita para a gente colocar no presépio, mas ela nos chama a atenção por o seu significado daquilo que se pretende. O nome da cidade Belém significa cidade do pão, provavelmente uma alusão às pequenas plantações de trigo que haviam na região, mas simbolicamente nós podemos associar esse tema da cidade do pão como o pão da vida, da onde nasceu o Messias. E aí Jesus, ele nasce, bom, se não bastasse nascer em Belém, Lucas nos diz que ele nasce numa situação bastante atípica para a sua época. Pelo texto e a narrativa de Lucas, nós vemos que, ao chegar na cidade, José não encontra nenhuma hospedagem. Talvez para nós que estamos acostumados a ouvir nenhuma hospedagem,
não nos pareça tão estranhos, mas a hospedagem, o acolhimento para o povo judeu era algo extremamente caro. Aliás, era um pecado que era denunciado pelos profetas de várias maneiras ao longo de vários períodos da história de Israel. Vocês não deixem de acolher os estrangeiros, os forasteiros, vocês não deixam de acolher as viúvas, vocês não deixam de acolher os órfãos. Então, constar na narrativa do nascimento de Jesus que a mãe de Jesus não foi acolhida, ela não encontrou hospedagem, é algo que deveria nos provocar uma pergunta: será mesmo que Jesus era bem-vindo? Jesus, ele não apenas nasce numa cidade insignificante de todos os sentidos possíveis, mas ele nasce num lugar insignificante. Seu hospital foi um curral e o seu berço, aliás, foi um coxo aonde os animais comiam, que a gente deixou bem bonito e chama de manjedoura. Mas, na verdade, era um lugar onde os animais comiam. E certamente, por mais simples que tenha sido o teu nascimento e o meu nascimento, nenhum de nós teve essa questão de nascer e ser colocado num berço, numa manjedoura. Então, Jesus, ele, do ponto de vista da cúpula, do poder, das autoridades, ele nunca foi bem-vindo. Por que os anjos apareceram aos pastores e não apareceram aos fariseus, aos mestres da lei, aos religiosos da sua época? Porque simplesmente os pastores eram, entre várias profissões, era uma profissão considerada impura, imunda. Jamais um fariseu entraria num estábulo para reconhecer ali o Messias. Só os pastores que estavam acostumados com aquela lida dos animais encontrariam um lugar onde eles não se sentiriam impuros, ou já se sentiam impuros e, portanto, não se importariam de entrar. Então, tudo que poderia ser contrário à lógica humana se aplicou no nascimento de Jesus. Por isso, torno a dizer e repito a dizer que o nascimento de Jesus, ele é escandaloso. E é escandaloso até os nossos dias, porque a gente, inconformado com essa sensação de desconforto de um Deus que nasce numa periferia e nasce numa manjedoura, a gente inventa o Papai Noel, porque é bem melhor o Papai Noel dar presente para crianças que merecem e são bem comportadas. Mas a narrativa do Natal é que o Natal existe por causa dos adultos que são mal comportados. E que ele vem justamente para resolver o problema que a humanidade jamais conseguiu dar conta de vencer, que é o problema do pecado. Então, Natal é a boa notícia de uma má notícia, de que eu e você somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia de Deus, e por isso existe o Natal. E aí nós olhamos para essa história de que Jesus nunca foi bem-vindo, inclusive por Herodes, porque a gente recorta um pedaço da história do nascimento de Jesus, que vem em seguida da história dos magos, que Herodes, possuído por um ódio, uma raiva e uma obsessão pelo poder, e por ele ter sido enganado pelos magos, ele manda fazer uma limpa em Belém e manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Então, a perspectiva de Jesus, da vinda no Natal, ela é também selada com um momento cruel da humanidade, dizer, nós faremos de tudo para eliminarmos o Salvador. Isso não começa na cruz, isso começa na manjedoura. Desde a manjedoura, Jesus é procurado ser varrido da história. E Jesus se torna o quê? Um exilado, um foragido, e ele vai para o Egito com a sua família, e ele retorna anos mais tarde por um anúncio do anjo. E aí ele vai para onde? Para Nazaré. Interessante que José apaga
da história de Jesus o fato de ele nascer em Belém, porque Jesus, depois, mais tarde, ele vai ser conhecido como Jesus de Nazaré, porque era perigoso ele usar que ele seria Jesus de Belém, porque de Jesus de Belém viria o Salvador. Então ele adota Jesus de Nazaré. Ou seja, a vinda de Jesus, ela sempre foi um desconforto, ela sempre foi um incômodo. Então é interessante que Jesus, quando ele visita Simão, e ele visita uma vida, que a gente viu aqui no primeiro domingo da série, quem recebe Jesus no templo não é o sacerdote, não é o sumo sacerdote, não é o profeta, é Simão. Quem é Simão? Um idoso, aposentado, temente a Deus, mas ele, do ponto de vista político, teológico, do ponto de vista da estrutura, ele não significava nada para aquele lugar. Quem acolhe Jesus na sua casa é Zaqueu, um publicano, odiado pelo seu próprio povo, pela sua prática. Ele que abre a sua vida, a sua casa, ele que reparte seus bens. Quando ele chega lá no palácio, quem o acolhe, o adora, não é o povo judeu da sua própria religião, são os magos. Então, é sempre pela periferia, é sempre pelas beiradas. O Natal, ele nunca vai ser popular pelas autoridades, pelas pessoas que estão no poder, porque ele é um incômodo, ele foge à lógica humana. Mas aí a pergunta, e aí quero chegar no meu momento de reflexão final aqui, é o que tem Belém a ver conosco? Como Belém nos ensina a olharmos para a chegada do Natal numa cidade? A partir dessa perspectiva de que Jesus nasce na periferia, Jesus não nasce no centro do poder, ele nasce à margem. Jesus é um marginalizado, não como muitas vezes nós usamos a palavra marginalizados para significar, para ser um sinônimo de bandido, de malfeitor, mas marginalizado no sentido de estar à margem, não no centro. Se Jesus está à margem, então a pergunta é, onde encontraríamos Jesus hoje? Aonde Jesus estaria? E aí eu quero olhar rapidamente para o texto de Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham vocês que estão abençoados por meu Pai, receberão como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deram de beber, eu era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Eu estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderam, Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro os convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi o que vimos doente, quando o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá, eu lhes digo, a verdade é que quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Aqui Jesus, ele traz, eu tentei achar uma palavra para representar esse grupo de pessoas. E aí eu me lembrei de uma canção, que é onde o poeta, o autor dessa canção, ele falava sobre as pessoas que tinham as dores desse mundo. E esse grupo de pessoas listado aqui por Jesus, são as pessoas que têm as dores desse mundo. E certamente, cada um de nós aqui, nós poderíamos olhar para a realidade que está na nossa cidade, e nós poderíamos acrescentar várias outras pessoas que estão sofrendo as dores desse mundo. Então, o Evangelho é uma chamada para, uma vez que nós o aceitamos, o recebemos,
entendemos e rendemos a nossa vida ao Salvador Jesus Cristo, nós somos impelidos a vivermos dentro desse reino como sinal de graça, de misericórdia e de bondade da parte de Deus na vida daqueles que nos rodeiam e na cidade, nos lugares onde nós habitamos. Porque os discípulos de Jesus, que recebem a Ele como Senhor e Salvador, e o confessam como Senhor e Salvador, eles oram: venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor, será manifesto através da minha vida onde eu estou. O teu reino dará sinais da tua graça, da tua paz, do teu amor, da tua misericórdia, aonde eu estiver. Porque os discípulos de Jesus oram: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Então os discípulos de Jesus, eles são ansiosos. Os discípulos de Jesus não querem apenas aguardar o reino que virá. Os discípulos de Jesus são ansiosos porque eles querem ver a manifestação desse rei aqui e agora. Porque como lembrou o pastor Leonir na sua última palavra, para que vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, onde nós encontraremos, meus queridos e minhas queridas, o Cristo hoje? Nós encontraremos no pequenino. E aí você pode substituir essa palavra pequenino sobre aqueles que estão sofrendo as dores desse mundo. Nós temos vários aqui que sofrem as dores desse mundo todas as noites na Trajano Reis, nessas dezenas de bares. Nós temos várias pessoas que sofrem as dores desse mundo na solidão das suas casas. É impressionante, trabalhando na escola agora, o quanto tem aumentado o número de adolescentes e crianças com pensamento suicida e com tentativas de suicídio. Porque são pequeninos que não encontram nesse mundo a resposta e o sentido da sua existência. Portanto, amados, aqui não é nenhuma pregação comunista nem marxista, porque esta lista não é minha, do próprio Jesus. Fome por aqueles que precisam de comida e de sentido para suas vidas. Sede daqueles que precisam água e daqueles que precisam justiça, como o próprio Jesus falou. Dos estrangeiros que precisam ser acolhidos, porque andam errantes nas nossas cidades, com milhares de pessoas e completamente sozinhos e solitários. Nus, porque não têm o que vestir, nus, porque não têm motivos para se vestir. Doentes, enfermos da alma, de sentido e significado, enfermos das suas doenças, prisioneiros dos seus vícios, prisioneiros dos seus pecados, prisioneiros pelos seus erros. Portanto, alcançados pelo amor, pela graça e pela provisão de Deus em Cristo, somos incluídos no teu reino. Por isso o Evangelho sempre será uma contracultura e ele sempre será um constrangimento a todos nós. Termino dizendo que odiados por aqueles que estão no poder, sejam eles capitalistas, comunistas, totalitários, amados pelos pequeninos, porque é assim que diz Atos capítulo 2, verso 47, quando fala do pequeno resumo de como se reunia a comunidade de fé no início do cristianismo, sempre louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. E a cada dia o Senhor ia lhe acrescentando os que iam sendo salvos. Portanto, nós temos que decidir, amados, se nós queremos contar com a simpatia dos governantes ou se nós queremos contar com a simpatia do povo. Toda vez que a igreja se uniu com o poder, deu muito errado. Mas todas as vezes que a igreja olhou para as dores desse mundo, ela foi a resposta de Deus
para pessoas que estão carentes do seu amor, da sua graça e de um sentido de vida. Porque se a gente, enfim, os discípulos de Jesus que pertencem a esse reino, são ansiosos pela manifestação da sua graça. Onde estão as dores do nosso mundo? Ou o Evangelho transforma a nossa realidade a partir da graça, da misericórdia, do amor, ou será um Evangelho cosmético, do bem-estar pessoal, das resoluções egoístas dos meus problemas, e de uma fé muitas vezes escapista, que só olha para o futuro, para não assumir a sua responsabilidade no aqui e agora. Não foi ontem, a gente foi numa loja na Decathlon, fui comprar uma bermuda para minha filha, e procurando a bermuda nos corredores, ouvi 2 casais conversando. É um absurdo. Domingo passado, com aquele calorão, desligaram o ar-condicionado lá da igreja. Como que a gente vai aguentar ficar num culto com 2 horas e o ar-condicionado desligado? Pensei eu para mim, bom, seja quem for, não é o evangelho da manjedoura, não é o evangelho de Belém, porque o evangelho de Belém é um evangelho que encontra aqueles que estão sedentos por amor, por justiça, pela graça de Deus. Termino com uma citação do Papa Leão XIV, na sua homilia sobre o Natal. Ele diz o seguinte: para encontrar o Salvador não é preciso olhar para cima, mas contemplar o que está embaixo. A luz divina que irradia deste menino ajuda-nos a ver a cada ser humano, em cada vida nascer. Na nossa relevância enquanto discípulos, precisamos estar atentos para não perdermos o Cristo que nasce na manjedoura em Belém de Judá. Aonde está Cristo? Portanto, lembra aqui, pastor René Padilha, que diz que sim, o contexto importa. A nossa teologia vai ser um reflexo do lugar aonde nós pisamos. Nós vamos pensar a partir de onde nós avançamos. Encerro com uma pequena história que experimentei um pouco antes de vir para cá. Nós contratamos vários professores esse ano, e um deles, pessoalmente, me era muito curioso, porque ele chegou na escola dizendo que ele era um ateu não praticante. Um querido. E eu tomei o compromisso esse ano de, no último dia letivo, orar por todos os professores individualmente da escola. Chamei um por um, orei um por um com eles, pelos seus motivos mais diversos, situação de família, saúde, por questões pessoais. E quando chegou a vez desse professor, que eu já sabia da sua posição, porque ele deixava claramente entre os alunos, falei: professor, eu percebi que o senhor não veio na nossa festa de encerramento esse ano. E ele falou: pois é, pastor, a minha esposa, ela está com câncer, e ela está tomando uma medicação que está dando muito efeito colateral, e eu achei uma sacanagem, ele falando, eu achei uma sacanagem deixar ela vomitando em casa para vir na festa da escola. Então eu resolvi ficar com ela. Falei: pois que interessante. Eu queria fazer um convite, professor, se eu poderia orar pela sua esposa que está doente. Eu sei da sua posição de fé ou de não fé, e de maneira nenhuma eu quero invadir o seu espaço, e quero respeitar a sua posição, mas eu gostaria de orar, se assim o senhor me permitir. Ele olhou, pensou, balançou a cabeça, e disse: claro, pastor, pode orar. Orei com ele, me agradeceu, foi embora. Já estava eu vindo para Curitiba de férias, recebo no meu WhatsApp uma mensagem que leio a vocês. Boa tarde, pastor. Aqui é o professor X. Desculpe estar lhe incomodando nas suas férias, mas só para avisar que a sua oração fez um efeito maravilhoso. Ela melhorou bastante. Acho que se adaptou à medicação. Valeu.
Beijos e obrigado. Respondi para ele, não foi minha oração, meu querido. Foi o Deus que eu creio, é Ele que fez isso. E se o Senhor me permitir, quando eu voltar das suas férias, eu quero visitar a sua esposa. Portanto, é isso. É encontrarmos os pequeninos, aqueles que estão à margem, na beira do caminho. Esse é o chamado da chegada do Natal em uma cidade. Quero convidar a fechar os seus olhos e orar com vocês. Querido, bondoso Deus amado, te agradeço pelo privilégio de poder repartir a Tua palavra nessa manhã e de poder encontrar aqui tantos rostos amados, queridos por mim e pela minha família. E talvez mais especial do que isso é encontrar tantos rostos que eu jamais havia visto, que é sinal que a Tua igreja continua manifesta, viva, atraindo pessoas para serem Teus seguidores, discípulos e Te servirem. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, pela vida de cada um que visita aqui ou daqueles que há anos têm congregado nessa comunidade. Que o Senhor encha o coração de alegria e nos encha, Senhor, de coragem, para que nós, através do Cristo que habita em nós, sejamos a resposta das dores desse mundo por aquilo que carregamos, pela mensagem que anunciamos, pelo Cristo que habita em nós, que a gente seja agente de misericórdia, graça, paz e amor em todos os cantos e aonde nós pisarmos. Assim te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém.